A última parte do nosso curso está voltada para Os Sequestrados de Altona, que é uma peça de teatro bastante difícil, digamos assim, do Sartre. E a temática a qual ela remete não é menos difícil, que é a questão ética na filosofia da liberdade ou na filosofia de Sartre. Então nós temos aí dois temas ou dois ambientes de debate que não são consensuais, né? As consequências ou as conclusões não são consensuais. Tanto a peça ela dá margem para várias leituras possíveis, o mesmo ocorre com essa compreensão ética no Sartre. E a abertura na ética não é, ao contrário de ser um defeito, a abertura de possibilidades éticas, eu vou tentar mostrar essa é a qualidade, digamos assim, de uma ética do porvir. Ou seja, ela, ela ao remeter ao futuro, ao ser a possibilidade da construção de um futuro, essa ética ela necessariamente precisa ser aberta, ela não pode ter prescrições de antemão, porque será da situação que essa demanda, digamos assim, ética será construída. E é em vista de um futuro, com essas ou aquelas características, que as ações presentes serão geridas, né, e encaminhadas, o sentido das ações presentes. Bom, tendo essa noção ética no horizonte, pensemos a peça de teatro. Sartre ele trata de temas bastante sensíveis. Primeiro que ele ambienta essa peça no pós-guerra, na Alemanha nazista, uma família de nazistas que tem uma história bastante complicada, né, de vários pontos de vista, mas principalmente por ser uma família que enriqueceu com a utilização de mão de obra escrava, por ter cedido terrenos e tal, por ser já, de certo modo, parte da elite e enriquecer nesse período, por ter a participação de um filho que efetivamente participou de tortura e que depois fugiu, né, e se esconde, né, o sequestrar-se, o manter-se fechado, nesse caso tem que ver com, não é necessariamente para escapar de um crime, né? De certo modo também, porque ele foi denunciado e o pai forjou um documento que ele estivesse morto. Mas independente disso, ele se esconde, ele se nega, né? Ele vive sozinho, recluso num quarto. Ele poderia estar com outro nome, em outro país. Ele se fecha ali na Alemanha, se recusa a saber da história e ele está sempre em vista de um julgamento, né? O que a gente tem, à primeira vista, e claro, um outro tema complicado, né? O incesto, os irmãos, enfim, a peça ela é bastante problemática porque ela mexe com temas difíceis e que não raros são gatilhos, né, para problemas sérios psicológicos. Mas efetivamente a gente, além de todo esse ambiente já nefasto, né, do pós-guerra, de um filho que torturou, enfim, e aí vem alguém de fora, né, o outro filho, que é o advogado, que eles estão querendo impingir essa pena. Mas interessa sobretudo aquele que está ali, né, o Franz, a maneira como ele compreende esse julgamento, a maneira como ele espera ser julgado, né, a maneira como ele vive uma espécie de loucura. É como se ele tivesse absorvido aquele momento. Então, a loucura do Franz é a loucura daquele momento histórico. A gente poderia pensar, se a gente pensar essa ética como porvir, o que os nazistas construiriam, né, se eles tivessem levado a cabo o seu projeto. Quantos escravos, né, estariam trabalhando para que esse grupo privilegiado talvez andasse de Porsche, né? O final ele é bem emblemático, né? O pai e filho quando entram no carro. A história é, bom, ele está ali há anos recluso, o pai sabe que vai morrer em breve e quer resolver a questão da família. E tem um filho recluso, que tem relações com uma filha solteirona, e um filho casado ao qual eles querem colocar esse peso, né, de cuidar das empresas, necessariamente cuidar do filho que ficaria escondido, ou recuperar esse filho e fazer com que ele assumisse, que é um projeto que eles tentam também, e o final, né, mais adequado, né, não teria outro melhor, o pai e filho, o filho mais velho, que participou do nazismo de maneira ativa, etc., sofrem um acidente, né, se matam num acidente de carro, no Porsche a 180 km por hora. Mas isso importa porque o filho que fica vai necessariamente ter que se beneficiar daquilo que foi produzido por essa violência e por essa doença e por essa maldade que foi cometida naquele período, né, que foi propício, que a Alemanha inteira fazia com os judeus. E o filho ali, ao contrário do que acontece lá em Orestes, né,
com Orestes, né, da última peça das moças que a gente viu, ao invés de acontecer dele assumir e parar de sofrer, ele assume como sofrimento, né, o julgamento da história. E a esse respeito, né, como introdução a essa temática dos sequestrados de Altona, que eu digo, né, é um dos textos mais emblemáticos do Sartre, pela sua dificuldade, pela sua abertura interpretativa, mas sobretudo pela temática, extremamente difícil, extremamente sensível, como eu disse. Bom, isso está na página 179. Séculos. Eis, pois, o meu século, solitário e disforme, o réu. O meu cliente dilacera-se por suas mãos. Mas eu vos direi o segredo desta perfuração múltipla. O século teria sido bom se o homem não tivesse acossado pelo seu inimigo cruel, imemorial, pela carnívora que tinha jurado a sua perda, pela besta sem pelo e maligna, pelo homem. Um e um são um. Eis o nosso mistério. A besta escondia-se, nós surpreendíamos-lhe o olhar, subitamente, nos olhos íntimos dos nossos próximos. Então feríamos. Legítima defesa preventiva. Absolvei-nos. O meu cliente foi o primeiro a conhecer a vergonha. Sabe que está nu. Crianças lindas, que saís de nós. As nossas dores vos terão feito. Esse século é uma mulher. Está a dar à luz. Condenareis a vossa mãe? O século 30 não responde. Talvez não haja mais séculos após o nosso. Talvez alguma bomba tenha assoprado as luzes. Tudo estará morto. Os olhos, os juízes, o tempo. Noite. Ó tribunal da noite, tu que fostes, que serás, que és, eu fui. Eu, Franz von Gerlach, aqui nesse quarto, pus o século às minhas costas e disse: eu responderei por ele, hoje e sempre. Bom, uma parte do texto que eu diria dramática, né, não parecem palavras saídas da boca de um louco, que é a primeira impressão, né, de alguém que se sequestra, mas de alguém que, de maneira muito sóbria, se volta para si mesmo e faz uma avaliação diferente daquela que fez Kant a respeito da razão pura. Ali a gente tem uma razão toda bondosa e assertiva que se volta para si mesma e encontra em si aquela clareza, né, do a priori, enfim, aquela certeza idealista de uma verdade que fundamenta o conhecimento, que permite fazer análises, separar partes de verdadeiras e aprofundar, etc. Nesse caso, essa consciência que se volta para si mesma, ela encontra essa loucura, a loucura desse século, né? E aí nós estamos falando da história humana, né? A gente tem que pensar o que está no horizonte, além da Segunda Guerra, que foi terrível, às vezes, em alguns aspectos mais do que na primeira, mas o fato de, inserido na Segunda Guerra, ter tido pela primeira vez o extermínio em massa e industrial, né, de seres humanos. Então, esse fato é o que está no horizonte. Essa família, a família Gerlach, participou, né, claro que é uma família que o Sartre inventou o sobrenome, inclusive depois ele vai ter um problema, porque essa família existia de fato, e de fato era ligada, esse sobrenome, ligado à indústria de naval, salvo engano, e acaba que isso poderia gerar algum problema, enfim, uma coincidência bizarra, mas independente disso, a família é inventada, evidente, mas ela representa e encarna aquele momento histórico, o momento em que essa consciência, essa razão humana, voltou-se contra si a ponto de exterminar-se. E quando a gente encontra o Franz, né, nessa loucura, questionando a si mesmo, questionando a sua época, questionando a sua história, a respeito do sentido dessa história, é quase que o momento em que a consciência, aquela mesma razão, né, aquela razão pura que o Kant, na crítica da razão pura, mostra tão bondosa, reconhece os seus limites, ou reconhece o seu monstro, né, a sua parte, a sua outra metade, a sua sombra. É como a consciência, ou a razão, ou o homem, né, o mundo humano, reconhecendo a autodestruição, né, que ele leva consigo. Vamos pensar isso de maneira dialética, né, que todo ser leva consigo o fundamento da sua destruição, né, o germe da sua destruição, mas também poderia ser uma leitura desse tipo,
mas o que a gente tem ali é a expressão mais adequada, né, nas palavras do Franz, claro, do que o homem pode fazer com o seu mundo. E de como o mundo humano pode não ser apenas a prisão, né? Muita gente foi aprisionada, não apenas o lugar de suplício, porque muita gente foi torturada, mas pode ser também o lugar do extermínio do humano, né? E a constituição do inumano. Então eu quero aproveitar aqui primeiro alguns aspectos que ainda estão presentes na crítica da razão dialética do Sartre, né? Quando Sartre tenta mostrar que por mais que a gente pense um encadeamento lógico, racional da história, o que fundamenta esse movimento da história é o conflito, e um conflito baseado em liberdades, em escolhas livres. Então o que a gente tem é um jogo, e é um jogo injusto, porque o ponto de partida nunca é o mesmo, né? É um ponto de partida que altera a idade, o sentido altera pela idade da pessoa, o sentido altera pela época em que a pessoa existe, a condição social, os recursos para a formação intelectual, enfim, tem milhões de possibilidades de alternância, mas que efetivamente mostra que estar na história é estar situado no mundo e participar da constituição do seu sentido, né? A gente vê um homem desesperado, que passou a vida escondido de seu crime, né, que ele reconhece, mas que ao mesmo tempo ele poderia se safar por N razões, por ser rico sobretudo, mas a gente vê ali uma época, um tempo que representa isso. Então eu queria recuperar primeiro um elemento, digamos assim, da crítica da razão dialética, no caso, que Sartre trabalha, que é o universal singular. Então ele pensa ali que cada para si, aquele lá do homem, a liberdade situada lá do ser o nada, cada ser humano, cada ser para si, ele ao mesmo tempo, individualmente, vive a sua época. Então ele é universal naquilo que a sua época traz, né? O machismo no século XX é universal. No século XXI, né, começa um combate a essa ideia do machismo. Então existe uma série de elementos que dependente da sua situação ou da sua condição particular individual, faz parte da sua época, então faz parte de todos os homens. O machismo dos anos 40 na França, por mais que Sartre tivesse uma relação diferenciada, digamos assim, com Simone de Beauvoir, que eles tivessem, né, como casal, uma relação diferenciada, o fato é que o Sartre vai expressar machismos ao olhar do século XXI, exatamente porque ele é também um universal singular de sua época. Ou seja, ele viveu o machismo de sua época, que é o universal, de uma maneira singular, e eu posso encontrar isso na obra, ou na maneira como ele tratou questões que hoje nós olhamos de maneira diferenciada. Então percebam, trata-se fundamentalmente, o Franz, ele representa, ele mostra esse universal singular que cada homem e cada mulher é no mundo, fazendo a história. Então Sartre ele tira aquela pecha, né, da compreensão histórica prévia, ou pelo menos marxista, ou pelo menos causal, né, pré-marxista, pré-dialética, de que existe uma bipartição entre o que é cada indivíduo e o que é o mundo, né? Sartre ele tenta recuperar essa aderência de cada ser para si à sua situação. E essa aderência à situação não significa uma mera determinação. Então, a situação me determina, seja a situação externa, no sentido do mundo, as coisas do mundo que a sociologia trata, seja a situação no modelo interno, né, as minhas questões pessoais. Então, Sartre ele quer mostrar que essas questões elas estão todas ligadas já de maneira direta à história. Quando o Franz encarna todo o mal da Segunda Guerra e tenta ele mesmo fazer o julgamento, ainda que seja com os caranguejos, né, para dar uma indicação clara de que isso é loucura, o que isso revela nesse primeiro momento, né, nessa proposta de leitura da peça de teatro, é que o que está em jogo é a própria história, né, muito mais do que a história de uma família, né? A história da Europa, a história, e a Europa sendo o centro mais rico e mais poderoso, digamos assim, interfere em toda a história do sentido do planeta Terra. Então, o que a gente tem, na verdade, aqui é o julgamento desse momento histórico e julgamento dessa consciência humana e do ser humano, que, por ser humano, é o único que é capaz de trazer o inumano ao mundo.